Olá, amigas, amigos e clientes. Aqui é o Leonardo Saraiva, sócio do escritório Melo & Melo Advogados de Belo Horizonte. Hoje falaremos um pouco a respeito dos impactos da pandemia do novo coronavírus nos contratos de locação comercial. Todos sabemos do estado de calamidade pública que estamos vivendo, por decorrência da pandemia da Covid-19, que infelizmente assola o Brasil e o mundo. As autoridades do Poder Executivo, principalmente a nível municipal, têm tomado medidas drásticas buscando conter a propagação e o contágio pelo vírus. Dentre elas, a suspensão das atividades comerciais consideradas não essenciais. Muitos clientes têm nos consultado a respeito de como ficaria a situação dos aluguéis de seus estabelecimentos. Até porque, apesar de estarem com suas lojas fechadas e com faturamento muito reduzido, suas obrigações com o pagamento de aluguéis, eventualmente taxa de condomínio, contas de luz, água, internet, entre outras, não cessaram. Temos orientado nossos clientes a partirem sempre de uma negociação direta com os proprietários dos imóveis, preconizando por uma boa relação e pelo bom senso que o momento de crise requer, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva dos contratos. Devemos ter a consciência de que estamos diante de um conflito de interesses entre o proprietário do imóvel e o inquilino, para agirmos com cautela, de modo que o dinheiro não falte a um ou a sua exigência venha comprometer o orçamento do outro, a ponto de inviabilizar o comércio que é desenvolvido naquela locação. O Código Civil possui alguns dispositivos e institutos gerais dos contratos que podem ser aplicados a esses casos, como a teoria da imprevisão e as excludentes de responsabilidade contratual, como o caso fortuito e a força maior. Através de uma análise desses institutos, podemos concluir que a pandemia do novo coronavírus e o consequente fechamento do comércio é um caso clássico de caso fortuito ou força maior, na forma prevista pelo artigo 393 do Código Civil, em seu parágrafo único. É uma situação que o inquilino não pode evitar ou impedir. Com isso, na maioria dos casos, o atraso do pagamento do aluguel pelo inquilino é um efeito direto do fechamento de sua loja pelas autoridades do Estado, sobretudo porque, nesses casos, há uma queda brusca de faturamento e de fluxo de caixa dessas empresas, não se dando por culpa do inquilino. Nessas situações excepcionais, conforme determina o artigo 396 do Código Civil, os efeitos do não pagamento dos aluguéis, ou seja, os efeitos da mora, não podem ser imputados ao inquilino, de modo que o proprietário não pode exigir o pagamento de multa contratual ou juros sobre o aluguel não pago. Reforçamos que a via que devemos preconizar nesse momento difícil qual vivemos é a da negociação direta e extrajudicial entre as partes. Porém, em situações de intransigência, sobretudo por parte do credor, pode ser necessário o ajuizamento de uma ação pelo inquilino, requerendo a inexigibilidade temporária parcial do aluguel. O artigo 478 do Código Civil prevê que, quando ficar comprovado que o valor do aluguel se tornou excessivamente oneroso ao inquilino, ele pode também pedir judicialmente a resolução do contrato, sem a cobrança de qualquer multa contratual. Nesse caso, conforme o artigo 479 do Código Civil, a resolução do contrato de locação pode ser evitada se o proprietário do imóvel se dispor a modificar as condições do contrato, ainda que temporariamente. Em outras palavras, tendo como base o artigo 480 do Código Civil, o inquilino pediria ao juiz que uma parcela do aluguel possa ser pago somente após os efeitos da pandemia, com a reabertura do comércio e a volta da normalidade em nossa sociedade, a fim de afastar a onerosidade excessiva, sempre em prol da manutenção do contrato e da empresa. Nós, da Melo & Melo Advogados, temos trabalhado com muito empenho e afinco para atender às demandas de nossos clientes, que, infelizmente, vêm sofrendo os efeitos prejudiciais da crise pela pandemia do novo coronavírus. Houve algumas oportunidades em que ajuizamos ações requerendo a inexigibilidade temporária de 80% do valor dos aluguéis, durante o período da pandemia e do fechamento do comércio, a fim de que tal percentual pudesse ser pago pelo inquilino após o prazo de 30 dias da retomada do comércio em 12 parcelas iguais a serem pagas juntamente com os aluguéis vencentes. O nosso judiciário tem agido com a prudência necessária que esse momento demanda, julgando pautado pela justiça e, acertadamente, tem acolhido as necessidades das micro e pequenas empresas, tendo como norte a manutenção dos contratos e das pessoas jurídicas. Com isso, é possível dizer que não estamos desamparados em meio a essa crise econômica que a pandemia da Covid-19 trouxe, tendo em vista que a Justiça tem agido com a devida cautela, atendendo os interesses dos dois lados dessa relação jurídica e trazendo devido socorro nessas situações de dificuldade. Agradecemos pelo seu acesso, um forte abraço e até o próximo vídeo.